No vasto e sombrio mundo de Kimetsu no Yaiba, onde a força bruta muitas vezes parece reinar suprema, sugere uma figura que desafia todas as expectativas. Ela não impõe respeito por sua altura ou músculos, mas por uma aura de serenidade quase inquietante que a rodeia. Seu nome é Shinobu Kocho, a Hashira do inseto. Ela é, talvez, a personagem mais complexa e tragicamente contraditória de toda a narrativa. O que vemos à primeira vista é uma fachada perfeitamente polida, uma jovem de estatura pequena, traços delicados e um sorriso gentil que parece permanentemente gravado em seu rosto. Ela fala com uma voz suave e metódica, cheia de cortesia e até mesmo uma certa diversão irônica ao provocar seus companheiros. Esse exterior, no entanto, é a mais elaborada e resistente das armaduras, porque por trás desse sorriso inabalável esconde-se um abismo de dor, ódio e uma fúria tão profunda que consumiu completamente a sua existência. Shinobu é a personificação de um vulcão adormecido, cuja calma exterior apenas disfarça a erupção cataclísmica que acontece no seu interior. Ela é uma mulher que perdeu tudo para a crueldade dos Onis. Seus pais, sua irmã mais velha e mentora e quase todas as suas discípulas. Em vez de deixar essa dor a definir como uma figura sombria e rancorosa, ela transformou no seu combustível canalizador para uma missão meticulosa e genial. Como não possuía uma força física para decapitar Onis, ela usou sua inteligência suprema para criar uma arma tão poderosa quanto uma espada. Ela tornou-se uma arma viva, uma mestre dos venenos, uma estrategista que planejou sua própria vingança até o último e mais meticuloso detalhe. Sua jornada é um estudo sobre como a dor pode se transformar em propósito e como a mais doce das aparências podem esconder o mais mortal dos ferrões. Esta é a história da borboleta que não voou para fugir, mas para picar. Esta é a análise da vida, da mente e do legado de Shinobu Kocho. Para verdadeiramente entender Shinobu Kocho, é preciso começar pela desconexão fundamental entre o que ela aparenta ser e o que ela verdadeiramente é. Toda a sua aparência ao mundo é um exercício de contradição deliberada. Uma persona cuidadosamente construída que serve tanto como uma homenagem quanto uma arma defensiva. Fisicamente, ela é a mais frágil entre exageros, uma realidade que assombra. Sua estrutura é esguia e seus braços não possuem força necessária para o ato mais básico de um caçador de Oni, que é decapitar um Oni. Em um grupo de guerreiros impressionantes e fisicamente poderosos, ela se destaca por sua aparência delicada. Seus olhos grandes e sem pupilas, com aquela névoa gradiente em tons de roxo, assemelhando-se mais com os olhos compostos de um inseto, observando tudo com uma curiosidade clínica e impessoal. Seu cabelo é preso de maneira prática, mas o adorno de borboleta acrescenta um toque de beleza delicada. E então, há um seu sorriso. Sempre presente. É um sorriso tranquilo, quase sereno, que nunca abandona seus lábios. Não importa quão terrível seja a situação. Esse sorriso é a pedra angular de sua máscara. A primeira e a mais importante linha de defesa entre seu eu interior e o mundo exterior. Essa persona não surge do nada. É uma herança direta de sua irmã mais velha, Kane. A Shinobu que existia antes da morte da Kane era uma garota muito diferente. Ela era mais impulsiva, mais direta, mais propensa a expressar suas frustrações e raivas de maneira aberta. Podemos ter um vislumbre dessa garota mais crua quando vemos o passado, onde ela e a irmã resgatam Kanão Tsuyuri. Sua atitude inicial é de relutância e pragmatismo, longe da doçura pragmática que ela mais tarde adotaria. A morte da Kane foi um evento catalisador que forçou Shinobu a se reinventar. Kane era a encarnação da gentileza e do otimismo, sempre sorrindo e acreditando em uma coexistência pacífica, mesmo diante da escuridão. Para honrar a memória da sua irmã, Shinobu não apenas assumiu seu papel como Hashira e cuidadora da mansão borboleta, mas também conseguiu imitar seus maneirismos. Ela internalizou o sorriso da Kane, tornando seu próprio. Essa homenagem vem porque a Kane sempre dizia que amava o sorriso da Shinobu, a gente também vê isso no flashback, mas no entanto, enquanto o sorriso da Kane era genuíno, o de Shinobu tornou-se um escudo por trás do qual ela podia esconder a turbilhão de emoções que sumia por dentro. E era um grande turbilhão. Por trás da fachada de cortesia e de alegria, Shinobu abrigava um ódio profundo e fervoroso por todos os Onis. Esse ódio não era uma raiva genérica, é pessoal, visceral e alimentado por uma perda incomensurável. Os Onis não apenas tiraram sua irmã, mas também seus pais e a maioria de suas primeiras discípulas. Cada demônio que ela encontra é um lembrete daqueles que ela não pôde salvar. Filha mais velha do clã dos demônios é um exemplo perfeito. Ela se aproxima da criatura com palavras suaves e um sorriso calmamente, oferecendo ajuda apenas para, no momento em que a Oni abaixa a guarda, executá-la sem um pingo de remorso. É um ato de pura vingança. Da mesma forma, seu encontro inicial com a Nezuko é impulsionado por essa raiva. Ela não oferece a Tanjiro a chance de explicar.
Sua experiência a condicionou a ver apenas outros demônios que precisam ser erradicados. Sua mente lógica e científica não pode inicialmente conceber a exceção que Nezuko representa. Essa habilidade se estende às suas intenções com outros caçadores. Seu comportamento é frequentemente sádico e provocador, especialmente em relação a Gyuto Miyoko, cuja natureza calada e fechada parece ser um imã para suas cutucadas. Ela parece genuinamente se divertir ao perturbá-lo, destacando seu isolamento e rotulando de antissocial. Esse não é um comportamento de alguém que simplesmente é alegre. É um comportamento de alguém que é inteligente e observadora e que usa o humor como uma forma de navegar e manipular dinâmicas sociais complexas. Ela é perspicaz o suficiente para usar os pontos fracos das pessoas, como a natureza competitiva de Inosuke ou a natureza pervertida de Zenitsu, para manipulá-los e fazer o que quer, seja treinar mais ou realizar uma tarefa. No entanto, há um núcleo de genuína paixão dentro dela, mas é reservado quase exclusivamente para os humanos. Depois de ouvir a história completa de Tanjiro e testemunhar a devoção de Nezuko, sua postura muda. A máscara não cai completamente, mas racha, permitindo que uma empatia real brilhe. Ela se torna uma mentora e uma protetora para eles, mostrando que por baixo de toda a raiva ainda reside o desejo de seu irmão de proteger aqueles que precisam. A personalidade de Shinobu, portanto, é um mosaico complexo de trauma, desempenho e vontade ferrenha. Sua máscara de serenidade não é um sinal de fraqueza ou falsidade, mas uma ferramenta estratégica empregada. É como ela esconde sua raiva incapacitante dos outros e de si mesma. E é a sua homenagem contínua ao legado de Kanan. Ela carrega o fardo de seu ódio sozinha, escolhendo proteger uma imagem de calma para aqueles ao seu redor. Suas discípulas, seus companheiros Hashiras, seus protegidos, não precisando dividir esse peso com eles. Ela é, em última análise, uma personagem trágica, coordenada a sorrir eternamente enquanto por dentro arde em chamas silenciosas. Uma chama que ela paciente alimenta até o momento perfeito para usá-la como uma arma e esse sorriso poder desaparecer. Se a personalidade de Shinobu é um estudo em contradições, suas habilidades em combate são a mais pura expressão dessa filosofia. Enquanto o mundo dos caçadores de Oni é construído em torno de princípios fundamentais da decapitação, uma proeza de força física bruta, Shinobu representa um desvio radical e genioso desse paradigma. Ela é a prova definitiva de que a força mais poderosa em um campo de batalha não reside necessariamente nos músculos, mas na inteligência, na adaptabilidade e na vontade de reescrever as regras do jogo. Sua capacidade física de cortar cabeças de Oni, que em qualquer outro contexto seria uma desvantagem incapacitante, tornou-se catalisador para o desenvolvimento de um estilo de luta tão único e mortal quanto ela própria. Shinobu não luta contra sua limitação, ela a abraça e a transforma em sua maior virtude, tornando-se a única caçadora de Oni do corpo de caçadores de Oni que não corta uma cabeça. Uma espada afiadíssima envolta de puro veneno. O coração desse estilo revolucionário é, claro, a sua espada. Diferente de qualquer outra lâmina Nichirin que vimos, a katana de Shinobu é uma maravilha da engenharia e de um testemunho de sua criatividade. Forjada sob medida pelo chefe da vila dos espadachins, Tenshin, nome impronunciável e que tá aparecendo na tela, ela mais se assemelha a um ferrão de inseto gigante do que uma espada tradicional. A lâmina é fina e é pontiaguda, projetada para um único propósito, perfurar e injetar. Ela não corta, ela pica. E é o que ela injeta é verdadeiramente a arma. Um veneno letal à base de glicínia, meticulosamente elaborado por ela mesma em seu laboratório na mansão das borboletas. Até sua bainha foi modificada para funcionar como um misturador portátil, permitindo-lhe carregar e alterar coquetéis de veneno conforme a necessidade do adversário. Esta abordagem farmacêutica para o combate é a que define totalmente sua metodologia. Cada demônio é um problema bioquímico a ser resolvido, e a sua espada é a seringa que administra a cura final e mortal. No entanto, uma arma singular é inútil sem a capacidade de aplicá-la. E é aqui que outra faceta do gênio de Shinobu entra em jogo. Sua velocidade é absolutamente sobre-humana. Como ela não pode bloquear ou desviar de golpes pesados através da sua força, ela simplesmente os evita completamente. Sua agilidade é a sua principal defesa e a base do seu estilo ofensivo. Ela se move como uma garça e uma rapidez que confunde os sentidos, muitas vezes parecendo teleportar-se pelo campo de batalha. Seus pés mal tocam o chão e seus movimentos são acrobáticos e imprevisíveis, assemelhando-se a um voo errático de um inseto. Essa velocidade não é apenas para o show, é fundamental, permitindo-lhe fechar a distância instantaneamente, criar aberturas e desferir dezenas de picadas rápidas e precisas em pontos vitais em uma única investida. Cada picada injeta mais uma dose de veneno, sobrecarregando o sistema regenerativo do demônio até que ele simplesmente entre em colapso. Foi essa velocidade vitinosa que até mesmo surpreendeu Doma, a Lua Superior número 2, que admitiu que ela era o Hashira mais rápido que ele já havia encontrado em mais de um século de vida.
vida. Todo esse sistema é formalizado no seu estilo de respiração único, a respiração do inseto, como uma derivação da respiração da flor de sua irmã. Ela imita a essência dos insetos, são movimentos rápidos e irregulares e as suas picadas letais. A técnica, ou danças, são todas focadas em movimentos e penetração. A dança das borboletas, capricho, vê ela avançando como uma borboleta, desferindo múltiplos golpes que parecem ser apenas um. A dança da ferroada de abelha, vibrações verdadeiras, concentra todo o movimento de sua velocidade avassaladora em uma única estocada poderosa o suficiente para perfurar uma rocha. E a dança da centopeia zigue-zague de 100 pernas é a culminação da sua filosofia, onde ela se move tão rápido em um padrão confuso que destrói o terreno sob os seus pés. Tudo para lançar um ataque definitivo ao pescoço do oponente. Cada técnica é uma coreografia de morte, onde o veneno é o parceiro perfeito. Sua genialidade, porém, vai muito além do combate corpo a corpo. O ápice de sua inteligência estratégica foi sua colaboração com os Zonis, Tamayo e o Shihiro. Juntos, eles transcenderam a simples caça e entraram no reino da guerra bioquímica em larga escala. Shinobu foi essencial no desenvolvimento da droga de 4 estágios projetada especialmente para neutralizar Muzan Kitsubushi. Essa não era um veneno qualquer, era uma obra-prima médica complexa, uma armadilha molecular que transformaria o próprio corpo do rei dos Zonis em sua cela. Este feito solidifica Shinobu não apenas como uma grande combatente, mas como uma das mentes mais brilhantes e visionárias da organização. Ela entendeu que para derrotar um Oni imortal adaptativo, eles precisavam pensar de forma mais inteligente, não apenas mais forte. Sua contribuição foi, sem sombra de dúvidas, um dos fatores mais cruciais para a vitória final. Um legado que permaneceria, mesmo se ela caísse. E agora spoilers na frente, hein? Você não viu o filme? Pula. E tudo isso culmina no seu plano final e mais radical: a transformação de seu próprio corpo em uma arma definitiva. Sabendo que enfrentaria Doma, um demônio que poderia consumi-la, ela executou uma estratégia de um ano. Ela saturou lentamente seu organismo com uma dose colossal de veneno de glicina altamente concentrado, equivalente a 37 quilos, 700 vezes a dose letal para um Oni comum. Seu próprio sangue, seus órgãos, suas células, tudo se tornou tóxico. Ela não era mais apenas a portadora da arma, ela era a arma. Este ato é a representação máxima de sua devoção e de sua genialidade perversa. Era um plano que só uma mente extraordinária, disposta a sacrificar tudo, poderia conceber. Ela se tornou a isca e o veneno, sabendo que sua morte seria o veículo para entregar a carga mortal que enfraqueceria Doma o suficiente para que outros pudessem dar o golpe final. Em sua batalha final, cada movimento, cada fita, cada golpe que não conseguiu evitar, tudo fazia parte do plano. Sua vitória não foi medida naquele momento, mas no momento em que Doma a consumiu, desencadeando o veneno que derreteria seu próprio corpo por dentro. Shinobu Kocho, a combatente mais fraca fisicamente, conseguiu derrotar a Lua Superior 2 não pela força, mas por sua inteligência tão afiada e mortal quanto a ponta de seu ferrão. A jornada de Shinobu Kocho não é simples narrativa de vingança, é uma obra-prima de paciência e estratégia. Em um plano meticuloso que transformou seu próprio corpo em arma do instrumento de justiça tardia, tudo de sua existência após a morte de Kane converge para um único ponto: o confronto de Doma, a Lua Superior 2. Essa não era uma missão movida por um impulso cego de raiva, mas por uma determinação fria e calculista, alimentada durante anos por uma chama de ódio que ela curiosamente manteve controlada sob um sorriso constante. A batalha contra Doma é, portanto, a culminação de toda a sua vida, a validação de cada sacrifício, cada grama de veneno ingerido, cada momento em que ela reprimiu sua verdadeira natureza. Ela não entrou naquela arena com a esperança de vitória no sentido tradicional, mas com a certeza absoluta de que sua morte seria a chave para a vitória de outros. Para compreender a profundidade desse sacrifício, é crucial enfrentar o complexo de inferioridade que sempre assombrou Shinobu. Em um grupo de guerreiros onde a força física bruta e a estatura imponente são a norma, ela era a anomalia. Seus braços finos, sua baixa estatura eram um lembrete constante de sua inadequação física para tarefas mais básicas de sua função. Enquanto outros Hashiras como Gyomei ou Sanemi podiam cortar montanhas de carnes de Oni, ela mal podia cortar um pescoço. Esse não era apenas um farto, era uma fonte de angústia profunda, uma inveja silenciosa que a corroía por dentro. Ela amaldiçoou seu próprio corpo por não se desenvolver, por não se tornar uma arma poderosa que ela precisava ser. No entanto, em um dos paradoxos mais cruéis e brilhantes de sua história, foi essa
mesma inadequação que forçou sua mente a se desenvolver de maneira extraordinária. Ela não podia confiar em seus músculos, mas confiou em seu cérebro, que também é um músculo no final das contas. Ela não podia cortar, então ela envenenou. E ela não podia enfrentar Doma em uma batalha justa. Então, ela tramou a mais injusta das armadilhas. Ele mereceu o que teve. O verdadeiro legado do seu plano final é a passagem de um testemunho. Ela enfraqueceu Doma a um ponto crítico, onde outros poderiam terminar o trabalho. Kanon Tsuyuri, sua irmã adotiva e herdeira de seu legado, e Inosuke Hashibira, cuja natureza brutalmente direta complementava a complexidade de seu plano. São o que finalmente desferem o golpe final. A vitória sobre Doma pertence a eles, mas foi construída sob o alicerce do sacrifício de Shinobu. Ela nunca poderia ter decapitado Doma sozinha, então ela criou condições perfeitas para que os outros o fizesse. Esses seus últimos momentos, sua visão de Kanei não é a alucinação, mas a realização final de seu propósito. Ela cumpriu sua promessa, ela protegeu a felicidade de Kanon e vingou sua irmã, que tanto amou. Sua vingança, que transcendeu a mera violência, tornou-se uma estratégia perfeita, um ato de amor perverso e a coroação de uma vida dedicada a transformar dor em poder e fraqueza em uma arma definitiva. Para além de guerreira, da estrategista e da irmã em luto, Shinobu Kocho é uma personagem cuja riqueza se estende a inúmeros detalhes fascinantes que muitas vezes passam despercebidos. Explorar essas curiosidades é como desvendar camadas adicionais de sua personalidade complexa, entender o carinho meticuloso que sua criadora, Koyoharu Goten, a construiu. O próprio significado do seu nome é um ponto de partida revelador. Seu sobrenome, Kocho, escrito com os kanjis para borboleta, é um símbolo de que tudo o que ela representa. Já seu primeiro nome, Shinobu, é profundamente significativo. E escrito em hiragana, ele carrega uma multitude de significados implícitos, incluindo paciência, resistência e furtivo. Não poderia haver uma descrição mais perfeita para alguém que pacientemente planejou sua vingança. Resistiu à dor com um sorriso e agiu de maneira furtiva, escondendo a sua verdadeira natureza do mundo. E há um contraste deliberado com os nomes em katakana de Kanai e Kanon, marcando-a como diferente desde a raiz. Sua vida fora do campo de batalha é repleta de particularidades que humanizaram a figura quase lendária da Shira do inseto. Sabemos, por exemplo, que ela tinha um peixe dourado de estimação chamado fugo, domesticado. Sua comida favorita era o Jinjitsuku Diner, uma conserva de gengibre picante e adocicado. Um sabor complexo que espalha sua própria personalidade. O seu hobby de contar histórias de fantasma é simplesmente delicioso. Imagine a cena. A Hashira mais e é de voz mais mansa, assustando suas discípulas da mansão borboleta com contos macabros. Talvez uma forma leve de exorcizar os verdadeiros horrores que ela enfrentava diariamente. Suas relações com outros Hashiras era igualmente carinhosa. Ela respeitava profundamente o Hashira da Pedra, Gyomei, admirava a fofura e a alegria da Hashira do Amor, com quem inclusive aprendia culinária ocidental. Já com Gyu Tomioka, o Hashira da Água, ela mantinha uma relação de provocação constante, sempre cutucando a sua natureza fechada. Mas boatos do Gyomei, o Hashira da Pedra, é de que ele sentia que rolava um romance entre os dois. Mas nada aconteceu. Via o Hashira do Som, Tenryuzui com um pouco de rancor desde que ele tentou recrutar suas ajudantes para a missão que ele levou no nosso trio de protagonistas. O processo de sua criação também guarda segredos interessantes. Originalmente, o uniforme de caçadora de Oni de Shinobu foi concebido para ser muito mais ousado, com uma abertura frontal no peito semelhante ao de Mitsuri. A reação de Shinobu a essa vestimenta foi de puro ódio. Ela queimou a peça na frente do Kakushi, que a entregou e exigiu uma versão completamente fechada e abotoada. Esse ato de rebeldia instantânea nos dá um vislumbre preciso da Shinobu original, a garota impulsiva que ainda existia por baixo da máscara de serenidade, mostrando que ela tinha uma forte personalidade e opiniões muito definidas sobre a sua própria imagem. Outra curiosidade crucial diz respeito ao seu veneno final. Na publicação original da revista, a quantidade do seu corpo foi dita 70 vezes a dose letal. No entanto, Gotoji posteriormente corrigiu isso no volume Takumbor, que era 700 vezes, um ajuste monumental que eleva seu sacrifício a um patamar ainda mais inimaginável e heróico. Não podemos esquecer o legado de Shinobu sem mergulhar em seu alter ego no universo alternativo de Kimetsu Academy. Lá, longe da violência e da dor, sua essência intelectual um tanto sádica brilha de novas formas. Ela é presidente do Clube de Farmacologia, um papel que aproveita perfeitamente de sua mente científica, e também do Clube de Esgrima, onde é uma campeã invicta, mostrando que sua habilidade com a lâmina
é inata, independente do contexto. Sua técnica especial, a poção da aula de química, onde ela provoca uma explosão com um frasco de Erlenmery, não sei se eu falei certo, mas tá na tela como se escreve. É uma homenagem hilária e perfeita ao seu amor pela experimentação e pelo caos controlado. Essa parte da poção de aula de química é do primeiro jogo de Kimetsu, que ela tem a skin Kimetsu Academy. O legado final de Shinobu Kocho, no entanto, transcende todas essas curiosidades. Ela vive em cada Oni que caiu por seu veneno, na droga que ajudou a criar para derrotar Muzan e, mais papavelmente, em Kanão Tsuyuri. Shinobu e Kane resgataram Kanão de uma vida de sofrimento. Após a morte de Kane, Shinobu assumiu o papel de irmã mais velha. Ela ensinou Kanão não apenas a lutar, mas a sentir e se conectar e a encontrar sua própria vontade. A vitória de Kanão sobre Doma, usando a respiração da flor, que era de Kane, foi a realização final do plano de Shinobu. Ela não viveu para ver o mundo sem ameaças do Muzan, mas viu sua borboleta mais querida voar. Uma vida inteira que foi poupada de tragédia que ela sofreu. É parte do seu legado. Shinobu foi a borboleta venenosa que picou o pescoço da sua própria escuridão. O seu veneno foi a semente de um futuro mais brilhante que ela própria nunca pôde habitar, mas que garantiu que sua inteligência, paciência e amor, transformando uma fúria silenciosa. A vida de Shinobu Kocho foi uma caminhada constante sobre aquela fina camada de vidro que ela mesma identificou. De um lado estava o abismo de dor, da raiva consumidora e de um desejo de vingança tão profundo que poderia ter arrastado para a escuridão. Do outro estava a memória luminosa de sua irmã, o sorriso gentil de Kanae e o desejo ardente de proteger a felicidade que ainda não havia sido destruída para os outros. O equilíbrio que ela manteve entre esses dois extremos foi a sua maior proeza. Seu sorriso eterno não era uma negação de dor, mas a prova definitiva de sua resistência. Era o vidro temperado e que impedia de cair, permitindo que ela carregasse o fardo de ódio sem que ele a quebrasse completamente. Até no momento exato que ela escolheu se estilhaçar. Agora, ela finalmente descansa. O sorriso, que era uma máscara pesada, pode finalmente ser deixado de lado. O ódio que a alimentou por anos pode finalmente ser extinto. Ela se reuniu com Kane, não com a irmã que se esforçou para imitar, mas simplesmente como Shinobu, intensa, determinada, incrivelmente resiliente e completa. O vidro pode ter quebrado, mas a luz que ele protegia e refletia agora brilhava livremente. Um legado perpétuo de que mesmo a mais fina camada de coragem pode ser forte o suficiente para mudar o mundo. Então, o que você achou da incrível jornada de Shinobu? A sua estratégia foi uma das mais geniais que você já viu? Sua história te tocou de alguma forma? Eu adoraria saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo se você aprendeu algo novo hoje sobre a Shinobu e Demon Slayer, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre outros personagens de outros animes que estão por aí. Tem aí a recomendação do vídeo anterior, que foi do Diávolo. Então, se você quiser ver um pouco de Jojo, tem bastante vídeos longos, mas tem esse do Diávolo que ficou muito bom. Também tem uma playlist que eu falo de todas as inspirações, mas que futuramente eu pretendo atualizar, mas ela é bem interessante. Um enorme obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!